Então, nós estávamos vendo sobre o teor de umidade e eu disse para vocês que é importante que esse parâmetro seja controlado, porque a água em excesso no IFAM, ela pode causar deterioração e contaminação microbiológica. Então, os valores que são permitidos após os métodos de secagem é de 8 a 14%. E as farmacopeias, elas estabelecem 3 métodos que deverão ser utilizados para a determinação do teor de umidade. Então, o primeiro deles é o método gravimétrico, que foi aquele que nós fizemos, né, em laboratório, que é em estufa, a dissecação, que a gente utiliza uma temperatura de 100 a 105 graus. Só que a desvantagem, lembrando, é que era muito demorado, né? Mas é um método muito simples e fácil de ser realizado em laboratório. O outro é a destilação azeotrópica, em que é utilizado o Jim Stark para isso, e tolueno ou xileno, que é um líquido immiscível em água. É muito utilizado para determinação de água em óleos voláteis. E o terceiro método é a titulação, que utiliza o reagente de Carl-Fischer. Então, nessa titulação, o iodeto que está presente, que é um dos constituintes do reagente de Carl-Fischer, o iodeto ele é reduzido a iodo na presença de água. Então, são os 3 métodos que poderão ser utilizados para essa análise. Aqui nós temos o Jim Stark, né, que é esse equipamento aqui, esse aparelhinho, tá? Que ele é utilizado, então, durante a destilação azeotrópica com tolueno ou xileno. Nós falamos também de um método de determinação de cinzas, né, que nesse método determinação de cinzas totais, nós também fizemos realizamos essa metodologia, né, em laboratório, para a gente verificar o que? A pureza do IFAM. Né? Então, a determinação de cinzas totais, ela vai nos mostrar o quê? Quanto de carbonato, fosfato, areia, pedra, gesso ou terra que estão presentes como contaminantes. Lembrando que as cinzas, elas podem ser de origem fisiológica e de origem não fisiológica. Então, ela é e deverá ser realizada em mufla, em que nós utilizamos altas temperaturas, né, em torno de 400, 500, 600 graus. Então, todo resíduo inorgânico, ele é volatilizado, e o que é inorgânico, ele não volatiliza, tá certo? Então, nesse caso, para determinação de cinzas totais, os valores deverão ser estabelecidos caso a caso. Então, para o maracujá, eu vou verificar na monografia, na farmacopeia, qual é o valor de cinzas totais permitidos para o maracujá. Se for de 12%, se eu fizer a mesma determinação, eu deverei encontrar valores próximos a 12%. Se for 15%, eu deverei encontrar para a minha amostra esses valores muito próximos ao que já foi estabelecido. Agora, então aqui nós temos, né, as cinzas após a incineração, né, do passiflora que nós fizemos na mufla, né, no laboratório. E nós temos também cinzas insolúveis em ácido clorídrico. Cinzas insolúveis em ácido clorídrico vai nos dizer quanto de impurezas que não são de origem fisiológica. Então, é a areia, né, as raízes, que estão presentes, que poderão estar presentes. Mas esses valores deverão ser menores que 1%, tá? Que é estabelecido pela farmacopeia.
Outros ensaios que nós temos são o índice de entumecimento, amargor e espuma. Então, nós vimos que o índice de entumecimento ele se refere à quantidade de polissacarídeos presentes no IFAM. O ensaio, o índice organoléptico, é um ensaio para determinar quanto de princípios ativos amargos que tem na espécie, no IFAM. E aí a gente utiliza até as farmacopeias, elas falam para utilizar como comparação esse alcaloide, que é o cloridrato de quinina. Tá? Então, nós estudamos também o metabolismo primário e secundário. E nós vimos que os metabólitos, eles são formados nos organismos vivos pela ação de enzimas, né? Então, nós temos diversas enzimas presentes, tanto no nosso organismo quanto nas espécies vegetais, que são responsáveis pela formação desses metabólitos. E aqui eu falei de algumas diferenças importantes entre os metabólitos primários e secundários. Então, primeiro, o que são metabólitos primários? A gente tem que lembrar que são aqueles compostos que são essenciais à vida do vegetal. Então, os carboidratos, os lipídios, as proteínas são macromoléculas que são produtos do metabolismo primário, enquanto que os metabólitos secundários, eles surgiram devido à necessidade de sobrevivência das espécies vegetais. Então, nós atribuímos a eles funções adaptativas e eles apresentam atividades biológicas importantes. Então, nós já falamos, né, do Taxol, que tem atividade anticâncer, de diversos compostos que são, né, os flavonoides têm atividade antioxidante, tá? Então, assim, tanto para a espécie vegetal que os produzem, como para nós, né, seres humanos, eles têm também atividade, né, biológicas que são importantes, certo? Outra informação importante é que esses metabólitos secundários, né, que são as quinonas, flavonoides, terpenos, eles são produzidos a partir de quem? Todos os metabólitos especiais ou secundários são obtidos a partir de produtos do metabolismo primário ou basal, tá? Então, eu posso falar metabolismo basal ou metabolismo primário, ou metabólitos especiais ou secundários, é a mesma coisa. Então, todos os metabólitos secundários são obtidos a partir de metabólitos primários, né? Então, aqui eu tenho os exemplos, né, de macromoléculas, que são produtos do metabolismo primário, carboidratos, gordura, proteínas. E aqui exemplos de metabólitos secundários, flavonoides, terpenos, alcaloides, né, metilxantinas. E lembrando, então, que todos esses metabólitos especiais originam-se a partir dos primários. Então, os metabólitos secundários, eles surgiram provavelmente, né, devido às necessidades das espécies vegetais. Que necessidades? De sobrevivências, para sua defesa e para a atração de polinizadores. Então, aqui nós temos diversas atividades atribuídas aos metabólitos secundários, de maneira geral, né? Eles poderão ter atividades antibióticas, antifúngicas, antivirais, podem ser utilizados como a proteção contra a luz ultravioleta. Os flavonoides, né, conferem coloração para as flores, então eles têm a finalidade de polinização.
E não só pelas suas atividades biológicas, né, próprias do vegetal, que são importantes para o vegetal, e o potencial terapêutico que eles têm, que eles exercem para a produção de medicamentos, como eu citei no caso do Taxol. Eles também apresentam variabilidade ontogenética, ou seja, eles poderão estar presentes na espécie vegetal, dependendo da fase de desenvolvimento dessa espécie. Eu citei como exemplo, né, de variabilidade ontogenética, o que é observado no óleo das folhas jovens de hortelã. Então, quando ela é jovem, ela tem alto teor de mentona, e quando ela amadurece, ocorre inversão. O teor de mentol é maior do que o de mentona. E no tomate também. O tomate ele é rico em tomatina quando ele é jovem, né? Um fruto jovem. E depois, quando ele vai amadurecendo, né, ele vai, esse alcaloide, a tomatina, vai sofrendo decomposição. Também tem tem as fitoalexinas, né, são os metabólitos secundários, eles têm essa ação em algumas espécies vegetais de atuarem como fitoalexinas, que eles são produzidos pelas plantas porque após a infecção por micro-organismos. Então, as fitoalexinas, elas têm uma ação antimicrobiana, ou seja, elas protegem a espécie vegetal que produz a fitoalexina contra a invasão por micro-organismos. Todos os metabólitos secundários, eu falei para vocês, eles têm origem a partir de produtos do metabolismo basal. Então, eles têm origem a partir da glicose. Via glicose, nós temos duas vias, que é a via do ácido chiquímico, que vai dar origem aos alcaloides indólicos, quinolínicos, isoquinolínicos, benzil-isoquinolínicos, fenilpropanoides, ligninas, cumarinas. E via acetil-CoA, mevalonato, nós temos terpenos e esteroides. Lembrando que os óleos essenciais, eles são formados via mevalonato e via fenilpropanoides também, que é do origem aqui do ácido chiquímico. E via mevalonato nós temos também diversos outros tipos de alcaloides, como os tropânicos, pirrolizidínicos e quinolizidínicos, que são formados via acetil-CoA. Então, de maneira geral, os metabólitos secundários, eles apresentam, muitos deles apresentam compostos fenólicos. Então, nós temos flavonoides, né, que apresentam também fenóis, taninos, estilbenos. Então, nós fizemos, né, uma análise da pesquisa de fenóis em aula prática, né, no laboratório. Estudamos também os flavonoides, fizemos pesquisa de flavonoides, né, como, por exemplo, quercetina, rutina, são alguns exemplos, tá? Aqui são espécies, né, vegetais, Romagincobbiloba biloba, que é uma espécie rica nos flavonoides de rutina e isoraminitina. Essa é uma antraquinona, que ela é muito utilizada como laxante, aqui é o núcleo fundamental dela. Taninos condensados também são metabólitos secundários que são utilizados devido à atividade cicatrizante. E os alcaloides, né? Tebaína, codeína, morfina. Alcaloide, eles têm esse nome porque eles têm átomos de nitrogênio. Então, são compostos orgânicos cíclicos que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio em seu anel, o que lhes confere o caráter alcalino. Então, por isso que tem esse nome, álcali, né? Álcali de alcaloide, por causa da presença do nitrogênio. A cocaína é um tipo de alcaloide.
Falei também do LSD, que é uma droga, né, utilizada de maneira ilícita. Ela é produzida em laboratório e ela é muito semelhante ao fungo denominado Clavíceps purpúrea. E temos outros alcaloides de importância, com importantes atividades farmacológicas, como a morfina, que é um analgésico, a quinina, emetina, né? Aqui a gente tem as ações desses alcaloides. A quinina, ela é importante devido à atividade antimalárica. A codeína está presente em vários xaropes devido à ação antitussígena. Outros exemplos de metabólitos são cumarinas, atividade antimicrobiana, terpenos, que estão presentes nos óleos essenciais e também têm ação antimicrobiana e antitumoral. Então, aqui nós temos como exemplo de terpenos o timol, citral, eugenol, vanilina. E aqui os terpenos, que nós tivemos uma aula, né, só sobre óleos essenciais, e eu falei para vocês que eles têm origem a partir dessa molécula de 5 carbonos, é um hidrocarboneto, que é o isopreno. Então, todos os terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, têm origem a partir de reações de condensação de moléculas do isopreno, que nós chamamos de condensação cabeça-cauda, que vai dar origem, então, aos monoterpenos, que tem 10 carbonos, sesquiterpenos, 15 carbonos, diterpenos, 20 carbonos, e assim sucessivamente, até formação, né, de terpenoides. Então, terpenoides são aqueles compostos hidrocarbonetos que foram oxidados. Então, quando eu tenho hidroxilas, né, em hidrocarbonetos que foram formados a partir do isopreno, nós temos o que nós chamamos de terpenoides. E eles também têm várias funções importantes para as plantas, como a polinização, proteção contra micro-organismos, hormônios de crescimento, proteção contra herbívoros. E foi isso que nós vimos.